Sabe, no serviço público brasileiro tem uma regra que deveria ser de ouro. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ganhar acima de um teto salarial. Mas, e se eu te disser que essa regra fundamental é quebrada todos os dias e que isso custa bilhões aos cofres públicos? Pois é, vamos entender juntos como isso acontece. Então, de onde vem essa regra? Bom, a base de tudo está lá na nossa Constituição Federal. É ela que estabelece com todas as letras um limite máximo de ganhos para qualquer pessoa no serviço público. É uma regra que deveria ser simples, né? Foi pensada justamente para garantir isonomia e responsabilidade com o nosso dinheiro. E que limite é esse? Hoje, o valor do teto é de R$ 46.366,19 por mês. Esse valor é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Em teoria, esse deveria ser o valor máximo pago em todo o setor público do país, em todas as esferas. Ok, a regra parece bem clara. Mas o que acontece quando ela é contornada? Assim, de forma sistemática. E a gente não está falando de um caso ou outro, não. São milhares de casos, todos os meses pelo Brasil inteiro. O custo disso é inacreditável. As estimativas mais recentes apontam que o valor pago acima do teto constitucional chega a 20 bilhões de reais por ano. É isso mesmo, 20 bilhões. É um número que força a gente a perguntar como raios isso é possível. A resposta para essa pergunta cabe em uma única palavra. Uma palavra que ficou até meio famosa nesse debate todo. É ela que explica o principal mecanismo por trás desses super salários. O pulo do gato são os penduricalhos. O que são eles? São valores extras pagos aos servidores, só que eles recebem um carimbo especial, verba indenizatória. Na prática, isso quer dizer que eles não contam para o cálculo do teto salarial e, em muitos casos, ainda ficam isentos de imposto de renda. É a brecha, a grande brecha legal que permite que os supersalários existam. E olha, essa citação da Wikipedia é simplesmente perfeita para ilustrar a ideia. Pensa num balangandã, aquela joia antiga, tipo uma pulseira cheia de berloques. O salário base seria a peça central, sabe? E cada auxílio extra é um penduricalho, um berloque que vai sendo pendurado ali. Ele vai inflando o valor total, mas tecnicamente não faz parte da peça principal. Uma metáfora genial. E que tipo de berloques são esses? A lista é longa e às vezes bem criativa. Tem os mais conhecidos, claro, como o auxílio moradia, auxílio saúde, mas também gratificação por acumular funções, auxílio para a educação dos filhos. E tem até os mais pitorescos, como o famoso auxílio Peru e o auxílio Panetone, que já apareceram em algumas discussões como exemplos de pagamentos que distorcem completamente a regra do teto. Tá, agora que a gente já entendeu o mecanismo, a pergunta que fica é: quem exatamente se beneficia disso? Onde, nesse universo imenso do serviço público brasileiro, esse problema está mais concentrado? E aí os dados são bem reveladores. Dá uma olhada nesse gráfico. O problema dos supersalários, na verdade, se concentra numa elite bem pequena do funcionalismo. Apenas 1,34% dos servidores recebe acima do teto. Ou seja, a imensa maioria, quase 99%, está dentro da regra. O problema, então, não é geral, é um privilégio de poucos. E este outro gráfico aqui é chocante. Ele mostra que a maior parte do dinheiro gasto com supersalários vai para duas áreas: a magistratura, ou seja, juízes e desembargadores, e o Ministério Público, que são os promotores e procuradores. Juntos, só eles respondem por quase 60% de todo o valor que é pago acima do teto no Brasil. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, vamos comparar. No Judiciário e no Ministério Público, uns 31 mil membros receberam juntos, num ano, 14,7 bilhões de reais acima do teto. Enquanto isso, no Executivo Federal, que tem muito mais gente, o custo foi de 4,3 bilhões. A concentração desse privilégio é muito, muito clara. Bom, um cenário desses, claro, gerou reação. Existem várias iniciativas, tanto no Congresso quanto no próprio Judiciário, tentando botar um freio nessa situação toda. Vamos ver um pouco como tem sido essa batalha. A principal proposta no Congresso é o Projeto de Lei 6726, que é de 2016. E olha só a jornada desse projeto. Ele saiu do Senado para a Câmara em 2016. Ficou anos em debate. Só em 2021, 5 anos depois, teve a urgência aprovada. E hoje, quase uma década depois de nascer, ainda aguarda a votação final. Essa lentidão toda já mostra o tamanho da força dos interesses envolvidos, né? Mas recentemente parece que o jogo começou a virar. E dentro do próprio Judiciário, numa decisão de muito impacto, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão de pagamentos que não tivessem uma base legal bem clara.
E ele foi direto ao ponto, batizando esse sistema de Império dos Penduricalhos, uma expressão que pegou e marcou o debate. Certo, mas como resolver isso de vez? Esse roteiro aqui dá uma boa ideia. A solução precisa de uma ação em várias frentes. Tem que aprovar aquela lei que está parada no Congresso, o Executivo precisa unificar os sistemas de pagamento para ter mais controle, o próprio Judiciário tem que rever suas regras e, claro, os tribunais de contas precisam fiscalizar tudo isso com muito mais rigor. Mas no fim das contas, para além dos números, das leis, por que essa discussão toda sobre supersalários importa de verdade para todo mundo? A questão é que isso vai muito além do dinheiro. Toca em coisas fundamentais. É sobre a ideia de que a lei tem que valer para todo mundo do mesmo jeito. É sobre a confiança que as pessoas depositam nas instituições e, claro, é sobre o uso responsável do dinheiro que sai do nosso bolso, dos nossos impostos. Essa frase aqui vai no coração do problema. Em algumas carreiras de elite, parece que se criou uma cultura onde contornar o teto virou a norma. Cumprir a lei virou a exceção. É quase como se quem cumpre a lei estivesse saindo perdendo, sabe? Quando a recompensa por quebrar a regra é tão alta e o risco de punição é baixo, o sistema todo fica doente. Isso tudo nos leva à pergunta final. Com essa nova movimentação no Congresso e as decisões mais firmes do Judiciário, será que a gente está realmente caminhando para o fim do tal império dos penduricalhos? Ou será que esses privilégios vão só dar um jeito de encontrar novas brechas para sobreviver? A resposta a essa pergunta vai dizer muito sobre o tipo de país que a gente quer ser.